Continuando a leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Capítulo 16. Veja as crianças de modo diferente. Nosso nascimento é apenas sono e esquecimento. A alma que nasce conosco, nossa estrela vital, teve em algum recanto o seu fenecimento. E vieste de tão longe, não em completo esquecimento, não em mudez total, mas trilhando nuvens de glória, viemos de Deus, que é nosso abrigo. Na nossa infância, o céu está em torno de nós. William Wordsworth. Quando aceitamos o fato de que as crianças já viveram anteriormente, passamos a ver as crianças de forma diferente. Não podemos mais vê-las como inferiores a nós simplesmente porque são menores e não conseguem abrir uma torneira ou amarrar os sapatos. Agora sabemos que as crianças são mais do que apenas seres biológicos formados por hereditariedade e ambiente. Também são seres espirituais que trazem consigo sua sabedoria e experiência, reunidas em outras vidas sobre a Terra. Se aceitarmos essa visão de que as crianças são almas experientes em corpos pequenos, perceberemos que elas têm muito mais a nos oferecer do que achamos possível. De início, essa percepção pode ser difícil e perturbadora, porque é extremamente distinta do que aprendemos a acreditar sobre as crianças. Como Charlotte Stevenson descobriu, leva-se um tempo para se acostumar a essa nova visão. Diz ela: primeiro, quando os meus filhos começaram a dizer aquelas coisas, aquilo me perturbou. Não quero ouvir, dizia eu. Deixe-me na minha santa ignorância, porque o que disseram me obrigou a pensar. Me fez sentir desconfortável, porque eram coisas chocantes e surpreendentes demais, e não deveriam estar saindo da boca de criancinhas. Pensamos que quando as crianças nascem, não sabem quase nada, e quando têm 4 anos, e não 30 ou 60. Agora percebo que as crianças realmente estão sintonizadas com a força criativa. Quero manter os canais abertos, manter o fluxo passando para elas e para mim. Agora percebo que meus filhos me ensinaram mais do que eu a eles. Mostraram que há muito mais coisas a serem vistas do que os nossos sentidos podem perceber. Agora, por causa deles, creio em coisas que estão fora dos limites da vida dita, conhecida como normal. Quando aceitamos a verdade das lembranças de vidas anteriores, começamos a aceitar nossos filhos como almas que viveram antes, viverão novamente e que estão conosco por um propósito. O poeta Khalil Gibran disse: as crianças chegam através de você, mas não são suas. Na verdade, são criaturas de Deus, não nossas. Nasceram para nós de acordo com um plano que é mais vasto do que podemos imaginar. Essa sutil mudança de atitude, essa nova humildade, muda o nosso papel enquanto pais. Vemos que o desenvolvimento de nossos filhos não depende totalmente de nós. Ele é fundamentalmente um desdobramento do destino individual e do propósito com o qual nasceram. Isso é mais valioso e real do que qualquer plano que possamos ter para eles. Continua sendo nossa obrigação proteger e cuidar de nossos filhos pequenos, orientá-los, prepará-los para sobreviver por conta própria. É um prazer e privilégio partilhar com eles nossos interesses e sonhos e as lições que aprendemos ao longo do caminho. Mas temos que repensar nossos papéis de pais oniscientes e estabelecer um outro relacionamento com nossas crianças, de respeito mútuo e aprendizado. Há momentos em que precisamos recuar, permitir que eles dividam o que sabem conosco. Então, podemos nos maravilhar com a originalidade deles e perguntar: o que você pode me ensinar? Esta é a receita para um relacionamento entre pais e filhos baseada no espiritual, tornando a vida muito mais interessante, dando à incomparável individualidade da criança a oportunidade de florescer. De acordo com os princípios de renascimento e karma, voltamos juntos em cada vida com pessoas que já conhecemos antes para continuar nossas lições kármicas. Todas as pessoas importantes para nós agora entraram em nossas vidas por uma razão e mudamos constantemente de papel. Nosso filho nesta vida pode ter sido nosso pai, esposa, irmão, professor, perseguidor, rival, amante no passado. No nível da alma,
somos ambos iguais. A única diferença é que desta vez um chegou à Terra 20 anos ou mais antes do outro. Essa nova percepção aumenta o encantamento e o significado de nossa relação com nossos filhos. Quando passamos a ver as crianças de forma diferente, nós as acolhemos como as almas que estão se perguntando: quem é você? Por que veio para mim? Se nos abrirmos para esse nível espiritual e ouvirmos nossos filhos, observando ao mesmo tempo nossos próprios sentimentos, começaremos a entender melhor nossos destinos mútuos. Mente de iniciante. Quando as crianças falam de coração aberto sobre o paraíso, morte e renascimento, estão tratando de grandes questões da existência humana. As mesmas questões que levaram os adultos a criar a filosofia, a religião e os mitos em busca de resposta. Estarrecedor e um tanto enervante quando crianças bem pequenas, cuja maior conquista até então foi deixar as fraldas, começam a expressar ousadas percepções sobre o maior de todos os mistérios. Mas faz sentido quando pensamos que estão falando de cadeira por experiência própria. Suas lembranças do reino espiritual são recentes. Ainda lembram de sua mais recente passagem pelo espaço atemporal e ilimitado de Deus, Cristo, Alá, Buda, Jeová, o grande espírito ou qualquer que seja o nome que se queira dar ao manancial de amor e sabedoria universal. As crianças nos falam sobre as coisas sem preconceitos limitantes, criados pelos adultos ou por clichês conceituais, mente de iniciante, como chamam os budistas. Seu conhecimento do espírito provém de uma experiência direta e não adulterada. Eu me pergunto se não era isso que Jesus se referia quando nos disse que devemos amar as criancinhas se quiséssemos entrar no reino dos céus. Mas como as crianças falam com tanta inocência, você precisa ouvir cuidadosamente para distinguir os tesouros espirituais da pura fantasia corriqueira. Note a sinceridade de suas vozes. Fique alerta para as repercussões de energia espiritual em que seu próprio corpo. Foi assim que Mary Fleming soube que os seus filhos, que pareciam a princípio estar inventando histórias, na verdade relatavam suas lembranças ao nascimento. Certa noite, quando Alan e Michelle tinham 6 anos e sua irmã Colleen cerca de 8, andávamos de carro e a discussão passou a ser sobre um peixinho de aquário que acabara de morrer. Michelle disse: nosso peixinho voltará a viver? Eu respondi: não sei se entendi o que você quer dizer. Vai voltar a viver como outro peixe? Você quer dizer como um gato? Se tivesse 7 vidas? Michelle retrucou com a voz exasperada. Não, não, como as pessoas fazem. Nosso peixe vai voltar a ter outra vida de peixe, como as pessoas voltam a viver outra vida de gente? O tom de sua voz me espantou. Olhei para ele e perguntei: quem lhe disse isso, que as pessoas voltam a viver outra vida? Mas Michelle respondeu confiante: ninguém precisou me dizer isso. Nós sabemos disso. As outras crianças concordaram. Eu quase bati o carro. Vejam só, a criança, antes de ser deturpada pelos adultos, sabe tudo, né, meus amigos? Mary continuou. A primeira vez em que vi as crianças falando de vida antes do nascimento foi quando Colleen tinha 5 ou 6 anos e os meninos 3 ou 4. Foi antes do menor ter nascido. Estávamos sentados à mesa da cozinha e a conversa mudou para o assunto céu. E como era a vida antes deles nascerem? Colleen disse: quando eu estava no céu, esperando para nascer, haviam muitos de nós lá. Alguns dos meus amigos também esperavam. Haviam 2 anjos cuidando da gente. E se alguém gritasse, um dos anjos vinha e o levava. Havia uma fila enorme, esperando para renascer. Michelle interrompeu. Deus me segurou pouco antes de eu nascer, de eu descer para nascer. Eu disse: que maravilha, Michelle. Alain, Deus também o segurou antes de nascer? Michelle me olhou impaciente e afirmou: mãe, Deus me segurou e a mãe segurou Alan. Não se lembra? Naquele momento eu me senti muito estranha, como se estivesse frio. Quer dizer, ele achava que a mãe sabia disso tudo. Pobre inocência. Achava
que era um papo de faz de conta, mas algo no olhar de Michael ou Michel me deu o jeito sério como descrevia as coisas, me fizeram ficar atenta. Após alguns anos, as lembranças começaram a desaparecer, até mesmo as crianças perceberam. Desde que Eileen, minha quarta filha, nasceu, as crianças têm dito que mal podem esperar para que a irmã aprenda a falar, para que lhes fale sobre o céu, pois eles estão começando a se esquecer. Que bonita essa ingenuidade, essa fidelidade às suas lembranças, não é? Foi uma alegria estar aqui com vocês, vendo tudo isso. Eu aguardo a vocês nos capítulos finais desse livro maravilhoso. Abraços e até breve.